Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos acompanha aí do outro lado, estamos em mais um Ineditados, Conversas para Além do Livro, aqui na UniFM 107.9. Eu sou Jéssica Dalcin e estamos com a nossa banca na 70ª Feira do Livro de Porto Alegre. A banca fica na Rua dos Andradas, com títulos com 20% de desconto, também tem os nossos saldos, tem alguns livros especiais remanescentes da nossa enchente que receberam o carimbo da campanha Salve o Livro. Então, procure, nós temos lá o nosso preço de capa, que é o que vocês já estão acostumados, no mínimo 20% de desconto vai ter em diversos títulos. E, lembrando, a nossa livraria ela é multimarcas, ela não tem livros apenas da nossa editora, mas também de várias outras, então vale a pena visitar. Se você está passando aí pela capital do estado, não deixe de visitar então a Feira do Livro que está acontecendo na Praça da Alfândega, vai até dia 20 de novembro. Confira a programação em feiradolivro-poa.com.br e nas nossas redes sociais, né? @editora-UFSM, @livraria e grife UFSM e @ineditadospodcast. Nós estamos em novembro de 2024 e o nosso mês é dedicado à interdisciplinaridade, que é um tema que, em certa medida, percorre todos os nossos episódios, né? E é melhor que seja assim. É uma forma de fazer com que o saber, o conhecimento, converse, dialogue, sempre pensando, né, partindo de um desejo de sempre ir além, de fazer uma construção com conhecimentos que já existem, mas que não é meramente o desenrolar desses conhecimentos, e sim algo que vem da soma deles, demais que a soma deles. Então, nossa convidada aqui hoje é a professora Elisiane Lunardi, que vai falar sobre formação docente, vai contar um pouco da carreira dela e os projetos, os trabalhos dela aqui junto da nossa UFSM. Professora, seja muito bem-vinda. Boa tarde a todos os ouvintes que estão aqui conosco hoje, e é um grande prazer poder estar aqui socializando um pouco da minha trajetória docente e de todos os processos formativos que eu venho participando fora da UFSM e também junto ao UFSM, de uma carreira longa trajetória, já com mais de 40 anos já na docência. Que legal. Bom, isso nos traz a primeira pergunta que eu faço sempre para todos os convidados. O nosso mote aqui é conversas para além do livro. Então, existe sim a carreira acadêmica, mas existe a Elisiane, que um belo dia olhou para a pedagogia como uma possibilidade, olhou para esses relacionamentos que vão sendo construídos entre os saberes, com as pessoas. Tu lembra em que momento isso aconteceu contigo? Assim, se teve um professor que influenciou? Conta um pouco até da tua infância, da tua origem, como é que isso reflete na tua pessoa de hoje? Tem algo muito significativo que na minha carreira docente e principalmente enquanto pesquisadora, me levou a compreender os saberes da docência, que eles se constroem muito antes de nós frequentarmos uma academia, né? Na verdade, esses saberes docentes que o próprio Tardif fala que são os saberes da experiência, está lá na nossa tenra infância, nas relações que a gente vive com a nossa família, com os nossos pais. Então, na época do mestrado e também mais profundamente no doutorado, eu escrevi meu memorial acadêmico, né? E no meu memorial acadêmico, eu construo ele todo em ciclos. E aí eu venho dizendo que a docência, ela vai sofrendo metamorfoses ao longo da tua vida pessoal e profissional. E, na verdade, o desejo de me tornar professora veio em função da alfabetização da minha mãe, que não teve oportunidade de frequentar a escola. E ela sempre foi uma pessoa muito iluminada, muito sabedora das suas vivências, das suas experiências.
e eu tinha o sonho de poder alfabetizar a minha mãe, né? Então foi que aos 16 anos eu escolhi, após terminar o antigo primeiro grau, fazer o magistério no Instituto de Educação Olavo Bilac, e depois disso então veio a pedagogia. E aí, no momento que eu ingresso como acadêmica do curso de pedagogia aqui na Universidade Federal de Santa Maria, eu já ingresso na carreira docente, uma vez de que eu tinha já a licença em virtude de um curso técnico magistério, e eu já comecei, então, a desenvolver minhas atividades em projetos, enfim, em docência. Então, por isso que eu digo que eu tenho, acho que 40 anos, não fiz o cálculo, mas nessa trajetória docente já são uns 40 anos de jornada, né? E aí, ainda muito jovem, aqui na Universidade Federal de Santa Maria, participando de projetos, projeto de pesquisa, projeto de extensão. A universidade aqui, ela me abriu portas nesse sentido, né? De construir essa caminhada dentro de um processo formativo. E eu me sinto muito privilegiada porque eu frequentava a graduação e também trabalhava no turno contrário, né? Já com docência em sala de aula. Então, isso foi construindo toda uma experiência de longa data na docência, né? Feito isso, durante... Eu acho que eu fiquei uns... aí fui para trabalhar em escolas privadas e depois fiz concurso para a Rede Municipal de Educação de Santa Maria. Em 1993 eu fui nomeada e lá eu fiquei por 23 anos trabalhando na educação básica, né? Então, nesse lugar eu construí a minha trajetória enquanto professora pesquisadora, neste tempo fazendo mestrado, depois disso fazendo doutorado, né? Atuando nesses diferentes lugares, na gestão da educação básica, como diretora da Escola de Educação Básica, como coordenadora pedagógica, como orientadora educacional, como assessora pedagógica, tanto no Conselho Municipal de Educação, como também na Secretaria Municipal de Educação, né? Então, construindo toda esta caminhada ao longo dessa minha trajetória docente. E esse sonho de alfabetizar a tua mãe, eu imagino que ele tenha se concretizado. Isso é bem importante, essa discussão, trazer, e é algo que me traz assim, algumas inquietações e emoções, e também é um momento da gente discutir esse lugar dessas pessoas que não tiveram acesso à alfabetização e que a sociedade, em determinados momentos, ela discrimina essas pessoas, né? E essas pessoas, elas acabam ficando dentro de si, né? Com vergonha de viver a escola num lugar tardio, né? Que não seja dentro do momento, né? Da idade, enfim, propícia para isso. E eu fui descobrir que a minha mãe não era alfabetizada, eu já deveria ter meus 10 anos. Porque a minha mãe, ela lia histórias para mim, ela contava histórias. Claro que ela olhava as figuras, né? Uhum. E fazia todo aquele movimento. E o grande sonho da minha mãe era ser professora. E ela não teve acesso a essa escola, a esse lugar. E aí, quando eu comecei a fazer o magistério, eu comecei na insistência, né, da alfabetização, e a minha mãe se recusou. Ela disse que não era mais tempo para isso e que ela não iria fazer. E aí, essa é uma das frustrações, né? Hoje a minha mãe está com demência, está com 77 anos, e sempre foi assim, uma força muito grande na minha vida, mas ela aprendeu a ler o mundo de outras formas. Uhum, né? Uhum. E aí eu sempre ficava ao lado dela quando ela ia no médico, tinha que preencher uma ficha, eu pulava na frente para preencher a ficha, para não deixar ela numa situação de constrangimento por não saber ler e escrever. Mas é importante esse teu olhar, até nessa acolhida, numa época, enfim, que ela considerando, sendo tardia, né, como sendo tardia, mas como essa mensagem também de que existe um acesso, né, e que as pessoas precisam ocupar esses espaços, né, por mais que às vezes possa ser estranho, né, quase como um deslocamento, né, para essa pessoa, mas que ela entenda que o espaço está ali para ela, né,
enfim, se inserir nesse espaço com a certeza, né, de um acolhimento, de uma gestão, né? Tu também já trabalhou com gestão. Conta do teu dia a dia enquanto gestora, né? Nessas diferentes etapas que tu participou, de diferentes também níveis de gestão, né? Como é que é o teu jeito de gerir? E uma questão bem importante também, que eu acho que eu quero apontar aqui, porque eu me formei em 1991, então foi antes da atual LDB, né, que é a Lei 9.394 de 1996, aonde ela institui a gestão democrática, né, os princípios de gestão democrática, e a partir da Constituição de 1988, nós temos lá no seu artigo 205, que fala da qualidade da educação e do direito à educação. Exato. Então, eu vejo assim... Como bem inalienável. Exatamente. E a minha mãe, ela veio... É uma época onde esse direito à educação não era garantido para todos, né? Então, era normal as classes menos privilegiadas, principalmente da colônia, porque ela vivia numa colônia, descendentes de italianos, que não tinha acesso à escola e estava tudo bem, não era obrigatório, né? Hoje a gente tem a obrigatoriedade do ensino, que é diferente, a gente garante a obrigatoriedade e a qualidade, né? Se fosse hoje, por exemplo, essa criança não ficaria fora da escola. Essa criança estaria lá na escola, tendo acesso, né, à educação, ao transporte, as condições socioeconômicas, o acompanhamento pedagógico da escola, né? Então, no meu memorial, eu faço essa retrospectiva e essa crítica. E se nós formos pensarmos em termos de direito à educação, ela é muito recente, né? Então, nós tivemos todo o regime militar, né, com todas as suas facetas e imposições, né? Onde eu me constituí, o meu antigo primeiro grau foi no regime militar, né? Então, isso ficou muito forte, assim, marcado na minha formação, e eu sempre fui muito de participar de movimentos. Na época, era o Centro Cívico Escolar, né? Então, tinha toda a questão do civismo, aquela coisa impositiva, e depois Grêmio escolar, depois da Constituição, e eu estava sempre envolvida nesses movimentos estudantis, né? Mesmo aqui na época da universidade, quando eu fiz a minha faculdade mais no final da década de 80, nós tínhamos assim um movimento muito forte estudantil, né? Participei do DCE, e hoje eu não vejo isso mais tão fortemente, esses movimentos estudantis, essas lideranças que foram se constituindo neste período da minha geração. E eu acho que hoje falta um pouco isso, né? Essa questão de movimento, de compreender a sociedade como um ato político, de atuar nessa sociedade como um ato político. E aí, quando você fala assim, nos seus movimentos de gestão, quando eu chego na escola, né, então eu já estou adentrando dentro da nova Lei de Diretrizes e Bases, e eu me constituí professora, gestora, dentro de um regime democrático, onde estabelece o quê? A autonomia, a participação, as decisões coletivas, né? Aonde tu vens construindo tudo isso no decorrer da tua trajetória. E algo muito marcante que, na época, eu estava diretora da escola, e aí, com a nova Lei de Diretrizes e Bases, nós tínhamos que construir um mecanismo de gestão que é o projeto político-pedagógico. E aí eu e meus colegas, a gente vinha de um regime militar, de onde a gente recebia tudo pronto, né? As matrizes, não eram matrizes, eram as grades, né? Das cargas horárias, dos professores, dos conteúdos, tudo vinha um pacote pronto. E aí, quando chega a lei que nos dá essa liberdade e autonomia, e agora como construir um projeto político-pedagógico? E aí foi nesse momento que eu voltei para a universidade fazer um curso de especialização, onde meu trabalho final de conclusão de curso foi a construção do projeto político-pedagógico da escola onde eu atuava. Então, eu passo a compreender de que o conhecimento da academia,
do conhecimento teórico legal, do qual os gestores e professores precisam incorporar na sua formação, eles estão lá imersos na prática, né? E aí, tu construísse teu conhecimento acadêmico a partir das tuas problematizações da prática, eu acho que o que faz nós contribuirmos, né, para melhorar as questões educacionais, os índices, a qualidade dessa educação que a gente tanto fala, né? Então, eu acho que isso é muito importante. É importante destacar que depois o mestrado, da mesma forma, né? Na época, eu atuava como professora também de sala de aula de educação infantil. E aí, a minha dissertação foi entender como é que se dava os processos de construção do potencial criador infantil, né? Também, ou seja, então, a minha dissertação de mestrado foi toda focada em cima da minha prática também, com a minha turma, da qual eu tinha regência, e também envolvendo toda a escola, né? Porque eu trabalhava a pesquisa dentro de uma concepção histórico-cultural, e aí tu vai envolvendo os teus colegas naquela construção, construindo uma prática, né? Voltada às relações, à construção do cotidiano, entender como que tu problematiza as questões e como que o conhecimento pode te ajudar a organizar, então, este conhecimento, que aí eu acho que a gente vai para o tema interdisciplinar, que para mim sempre foi, digamos, o meu mote na minha atuação enquanto coordenadora pedagógica, enquanto gestora na escola. E a abordagem sociocultural me deu essa compreensão, né? Então, nós estamos num contexto, afinal de contas, nada isolado, né? Então, eu estudei toda a abordagem vygotsiana, né? Estudei todos os seus seguidores, enfim. E, ao mesmo tempo, eu ia trabalhando essa formação com os meus colegas na escola, né? Além da educação infantil para todo o ensino fundamental. E aí que veio toda a nossa questão da proposta de desenvolvermos um projeto político-pedagógico da escola baseado nesta abordagem sociocultural, envolvendo a importância da cultura, o conhecimento relacionado com o cotidiano, enfim. E aí nós construímos toda uma proposta baseada numa abordagem metodológica freiriana, né? E aí foi muito interessante, porque nós reorganizamos, né, toda essa antiga que era tal da grade, a gente passou a entender a escola como uma matriz, né? Ou seja, onde tem os conhecimentos, aonde tem as áreas do conhecimento, aonde tem os conteúdos, que são as habilidades e as competências que a gente tem que desenvolver com as crianças e com os jovens, mas como que isso está conectado, relacionado com o contexto cultural de vida dessa determinada comunidade. E aí nós passamos seguindo, né, nos desafiamos a fazer uma pesquisa socioantropológica na comunidade, visitando todas as casas, né, fazendo entrevista com os pais, do que culminou depois de que o Paulo Freire chama dos temas geradores, né? Que os temas geradores, eles não surgem... eles surgem a partir dos homens, né? E para com os homens. Eu gosto sempre o com em letra maiúscula, porque é junto com os homens, né? E aí construindo toda essa questão interdisciplinar. E para mim isso foi um grande desafio, né? Construir isso junto com uma determinada comunidade. E aí nós pensamos até na estruturação das salas de aula, tiramos as mesas, né, as classes, colocamos as mesas, né, mesas coletivas. Os livros, a gente, em vez de sala de aula, nós transformamos os espaços em laboratórios. Então, não era mais os professores que trocavam de sala, eram os alunos que trocavam de sala. E o tempo das disciplinas não era mais 45 minutos ou 50 minutos, era 1 hora, 2 horas, porque os professores nos diziam como que eu vou trabalhar metodologicamente uma estratégia com 45 minutos. Eu vou passar um vídeo, quando terminou o vídeo, já terminou a aula. Então, nós reorganizamos a questão do tempo, a distribuição das cargas horárias, diante dessa proposta que nós fizemos inovadora, assim, que foi, até na época,
Isso foi um grande projeto. Aliás, eu dizia que era a Escola Menina dos Olhos, né? Da rede, era uma escola pequena, com 230 alunos, mais ou menos. Eu acho que isso facilitou que a gente pudesse trazer essa experiência aí para dentro da escola. Isso aí nos anos 90? Isso, anos 2000. É, 2002, 2000 e nessa época aí. Mas veja 2002. só, hoje ainda seria considerado disruptivo em vários aspectos, Sim. né? Então, num processo super avante, né? No seu tempo, no seu espaço-tempo. E a gente pode considerar também uma outra coisa que... e aí a gente pode fazer um link também com a questão da sobrecarga docente, porque com as técnicas e formulários, e a gente sabe que uma série de coisas fica facilitada pela informática, mas tem uma curva de aprendizado, não é algo que venha de uma forma, assim, às vezes tão rápida, né? E em certa medida, o docente novamente precisa se desacostumar de certas práticas para inserir outras no seu cotidiano, readequar os seus horários. Então, embora haja assim essa liberdade de criar, muitas vezes o que a gente ainda vê são escolas meio que copiando, né, fazendo um copia e cola. Como é que foi que vocês estruturaram o projeto político-pedagógico, né, que a gente chama de PPP, né? O seu PPP, deixa aqui, deixa eu ver, daí só troca os dados, ali troca o endereço, troca uma que outra coisa, número de alunos, estrutura, e acaba encaminhando para a Secretaria Municipal a mesma coisa, né? Só com os dados trocados. Então, sem fazer esse estudo carinhoso, né? Imagina, vocês visitaram as famílias, quer dizer, sem fazer essa abordagem, é muito difícil mapear o real significado que aquele espaço escolar tem para aquela comunidade, né? Então, parabéns, né? Sei que já são mais de 20 anos de caminhada após esse trabalho, mas eu entendo que ele não deixa de ser super significativo e ainda necessário, né? Porque essa questão também às vezes precisam gerações para que as coisas mudem, né? Esse olhar mude, em definitivo, seja em alguma medida institucionalizado, né? E também a questão daí que a gente pode trazer da formação docente propriamente dito, porque o docente está sempre formando e se formando, né? Em espaço de trabalho também, né? Como é que tu lida com essa experiência de fazer a pesquisa que vai mudar o teu próprio cotidiano depois, o cotidiano dos teus colegas, né? Veja bem, se você for olhar meu currículo Lattes, lá no currículo Lattes tem as produções, né? Porque elas não foram só, não ficou no âmbito da escola. Se produziu artigos, se produziu cadernos didáticos, se socializou aquele conhecimento e que, de certa forma, ela impulsionou o meu desenvolvimento profissional, docente, e também dos colegas. Muitos deles, inclusive tem aqui a diretora do Centro de Educação, que é a professora Marilene Della Corte, nós éramos colegas, parceiras de trabalho vivemos isso juntas, né? E aí veio, como eu te falei, né, o mestrado. Assim que eu terminei o mestrado em 2012, eu passei a atuar numa instituição privada, onde eu fiquei 10 anos nessa instituição, não, acho que 13 anos nessa instituição privada, trabalhando na parte de ensino e também, em alguns momentos, com pesquisa na educação à distância, né? É uma instituição até que teve problemas aí de falir, enfim, mas eu peguei o auge dessa instituição. E aí eu sempre me questionava, né, essa questão aí da dificuldade, exatamente isso que você trouxe, né? Porque eu vejo que uma certa falta de dificuldade no conhecimento de como que tu vai trazer a teoria, os aspectos legais, tu vai transformar em prática, né? E para mim a interdisciplinaridade sempre foi uma questão muito importante na minha prática docente. Sempre tive isso como foco. E aí, então nós passamos, eu vou para a academia, né? Mas continuo na escola de educação básica, porque o ensino superior no privado ele te favorece, né? E não tem nada legalmente que te impeça isso, não tem dedicação exclusiva.
E aí comecei a trabalhar justamente isso na academia, né? Esses processos metodológicos, trabalhando com didática, supervisão de estágio, né? E depois, mais tarde, daí vem o doutorado, que também o doutorado eu começo a pesquisar sobre a formação docente, né? Os saberes docentes, daí vem o curso de pedagogia, né? O que né, entra, e volto na interdisciplinaridade, que entra aí novamente a questão da interdisciplinaridade entre uma das categorias da minha pesquisa que eu busco, né? E, ao mesmo tempo, eu vou atuar, né, num conselho municipal de educação. Que, por sua vez, já dá uma outra visão uma também, outra né? visão macro, né? Que é um mecanismo de gestão democrática também, e eu venho justamente para assessorar pedagogicamente as escolas de toda a rede municipal, tanto escolas de educação infantil como escolas de ensino fundamental, a reconstruir os seus projetos políticos pedagógicos e os seus regimentos, à luz dos princípios da gestão democrática. Aí, gente, eu fiquei 2 anos só lendo projetos políticos pedagógicos e orientando os projetos políticos pedagógicos. E aí, justamente isso, qual é a clareza, né, de um projeto político pedagógico, da filosofia, da organização do currículo, dos processos de avaliação, abordagem teórico-metodológica, né? Então, assim, para mim foi uma escola formativa que eu tive, e ao mesmo tempo na academia, né, trabalhando com formação de professores. Então, essas experiências que me constituíram professora desde lá da escola, na pesquisa, na academia, foram me dando esse lastro de conhecimentos e compartilhamento de experiências. E eu acho que isso hoje, na minha formação enquanto professora da educação superior hoje, com dedicação exclusiva, isso faz diferença, sim, né? Por poder vivenciar isso. E a gente vem trabalhando com diversas gerações no decorrer desse processo, né? E aí, em 2016, 2014, eu me aventuro a prestar um concurso aqui para a Universidade Federal, e daí eu sou nomeada em 2016, e aí opto, né, por ser uma professora com uma carga horária de 40 horas, né, porque até então, para dar conta de tudo isso que eu te falei, é 60 horas diárias de trabalho, né? E aí eu opto por vir aqui quase já, não digo final de carreira, né, mas já com um bom tempo assim de caminhada. E aí venho para cá, estou desde 2016 e primeira coisa me credencio num programa de pós-graduação em políticas públicas e gestão da educação básica e superior, que é meu lugar. E aí eu passo a trabalhar somente com professores, atuar com pesquisas, só de professores que atuam na educação básica ou na educação superior. Então, eu atuo hoje na linha de pesquisa Políticas Públicas e Gestão Educacional, e hoje eu estou coordenadora deste programa também, né? Então, é formação de professores na veia, né, que me dá essa condição de eu estar na educação básica, acompanhando. Eu tenho um compromisso com as minhas colegas da educação básica de contribuir para a formação, não só de desenvolver pesquisas, mas pesquisas implicadas, aplicadas e enganjadas, que é deste lugar que eu venho e que eu tenho muito orgulho. E eu sempre digo, eu sempre serei professora da Rede Municipal de Santa Maria, da educação básica, porque lá eu me constituí professora. E aí o meu processo formativo hoje, enquanto professora da educação superior, eu trago isso muito forte, né? Agora, no momento também eu estou enquanto coordenadora institucional do PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência. Já vou, né, fazer aqui uma propaganda. Acho que é o maior PIBID da Universidade Federal de Santa Maria hoje. Nós estamos com 448 bolsistas, né, já selecionados, fora os professores da universidade, aqui das licenciaturas, que são os coordenadores de área, todos os cursos de licenciatura da educação aqui da Universidade Federal de Santa Maria estão contemplados nesse programa, né? Tem núcleos formativos em todos os cursos. E estamos agora no processo, né, de credenciar esses núcleos e, se tudo der certo, conseguimos
entrar agora na primeira janela já com a implementação de todo o programa, né? Um grande programa de formação, de iniciação à docência, que realmente eu acho que esses programas eles fazem muita diferença na vida acadêmica e formativa dos nossos alunos. É sempre bom destacar que quando o licenciando começa a realizar os seus estágios, né? Muitos se deparam com, a gente brinca, o choque de realidade. Os desafios. Porque dentro de um... E aí a gente vai até para certas terminologias, por exemplo, né, que se usava muito controle da turma, regência de classe, como se fosse um maestro ali na frente e a sinfonia tem que estar tocando sempre bonitinha, né? Quando, na verdade, a vida se impõe. E aquele conjunto de indivíduos que está ali compondo uma sala de aula, cada um tem os seus anseios, as suas vontades, as suas tristezas, as suas questões no seu lar, questões domésticas. Então, como fazer com que haja um ambiente criativo, interessado, para que aquele momento da aula, ele não precisa ser perfeito, mas ele precisa acontecer. Então, esse pensar e esse repertório que tu traz de tantas experiências, e daí, né, a tua fala aí sobre o conselho, o interessante de um conselho é que a gente consegue ouvir relatos de vários outros lugares também, nos quais a gente não está no dia a dia, né? Mas que chegam até nós também com problemas como um pedido de resolução, né? Uhum. Então, e isso tudo vai, em alguma medida, servir também de repertório para os alunos que estão chegando agora, porque eles podem contar contigo nessa gestão, né, à frente do projeto. Como é que vai ser feita essa divisão? Os alunos vão para... Esses bolsistas, eles vão para a sala de aula também? Em determinados... muito interessante, assim, ó. Uhum. A gente é regulado, é um programa que é da CAPES, né? A gente é regulado pelo um edital, pela uma portaria. Então, é muito interessante porque é um tripé de relação de universidade, escola, né, e os acadêmicos. Então, cada área do conhecimento, eu vou pegar um exemplo, né? A área de alfabetização é uma área prioritária agora nesse edital. Então, nós conseguimos fechar 4 núcleos, sendo que cada um desses núcleos tem 24 alunos. Uhum. E cada um desses núcleos tem três professores supervisores da educação básica e um professor da educação superior. Então, cada núcleo tem um professor da educação superior, um professor da educação básica e 24 alunos. Uhum. E aí, cada escola recebe 8 alunos. Né? Então, esses alunos, eles, a partir do primeiro semestre, eles já podem se candidatar para o PIBID. Né? Então, eles têm que cumprir uma carga horária semanal na escola, uma carga semanal de planejamento na academia, juntamente com o seu coordenador de área e juntamente com o professor supervisor lá da escola básica, que é aquele que recebe o aluno. Né? Então, o que? Que a gente constrói uma rede, uma rede de prática, de conhecimento, de interlocução da universidade com a educação básica. Veja bem, olha a experiência, né? Esse aluno vai ficar 2 anos, né, no PIBID, e poderá ficar até mais agora pela nova portaria. Ele pode depois, no próxima edição, renovar novamente. Então, ele pode ficar o tempo todo, né, no programa, e para isso ele tem uma bolsa, claro, uma bolsa de R$700. Aí o professor da educação básica também tem uma bolsa. Uhum. E o professor de educação superior também recebe uma bolsa. Então, assim, eu vejo assim que a gente fideliza os nossos alunos, porque na licenciatura, e principalmente em Santa Maria, e eu, quando estava lá na educação básica, era algo que eu sempre questionava, a gente tem o CIE, que são os estágios extracurriculares. Uhum. O nosso aluno de licenciatura, quando ele inicia a licenciatura, ele já começa a pegar os estágios extracurriculares por questão de sobrevivência, né? Porque precisa, né, se prover. E aí lá eu vejo que ele trabalha 6 horas diárias, 4 horas diárias, 6 horas diárias. Muitas vezes ele chega na faculdade à tarde, né, para quem está no diurno, ele não tem tempo nem de almoçar. Ou se ele vai para o RU, ele já chega atrasado na aula, porque ele tinha que almoçar. E aí ele fica subutilizado, como eu digo assim, lá como os estágios remunerados. E aí eu vejo que quando tem um programa, né, que o aluno recebe uma bolsa,
que o aluno se envolve formativamente, a qualidade do processo formativo dele é outra. E justamente isso que tu estás me trazendo, que é aquele choque de realidade, ele vai compreendendo essa organização, essa diversidade que hoje a escola nos desafia, né? Porque são vários enfrentamentos. Como eu digo assim, ser docente não é só flores, né? Nós temos muitos desafios. Todo dia a gente chega na escola, nós não sabemos o que nos espera, né? Então, a gente tem que ter sempre uma carta na manga, né? Porque é imprevisível, né? Então, a importância do conhecimento para nos dar condições de fazer essas mudanças de rotas, né? Que muitas vezes a gente tem que fazer na nossa prática, no cotidiano do dia a dia, para quem vai na escola. E depois, agora, da pandemia, muito complicado, né? Nós estamos, assim, com muitos processos aí do aluno, muitas lacunas na formação dos alunos, não só lacunas de ordem de aprendizagem, mas também de outras, né? Desajustes familiar, a falta de condições, a questão da inclusão, que está muito forte na escola hoje também, né? Dos alunos que não têm diagnósticos, e aí a própria gestão da escola fica muito desafiada a resolver esses problemas que vão além de uma nós temos a Base Nacional Curricular. Tudo isso vai além da base curricular, né? Dessas questões ocultas, do currículo oculto que vai se construindo na escola. E assim, na época, um pouco antes de eu vir para cá, para a universidade, eu estava na secretaria, e aí a gente fez um concurso para professor temporário, né? Tinha muitas vagas, professores se aposentando, e muitas vezes alunos, né? Candidatos, perdão, que tinham mestrado, doutorado, eles iam para a escola, ficavam 2 dias e iam embora. Faltando repertório, né? Falta o repertório. Por quê? Uma coisa é tu estudar lá, né? A tua tese, enfim, mas na escola tu vai trabalhar com uma diversidade. E agora, nesse último concurso também, eu conversando com a secretária de Educação também, que a gente tem uma relação muito próxima aí com a gestão pedagógica da rede, ela me trazendo isso, né? De professores com doutorado, ficam uma semana e vão embora. Simplesmente se exoneram, né? Então, assim, a gente tem que pensar, né? Que formação é essa? E esse aluno que participa dos programas, que estabelece essa formação dele dentro de uma lógica de conhecer a escola, de estar na escola e não só no estágio, né? É muito diferente, muito diferente. Né? Então, por isso que eu acredito, eu acho que todos deveriam ter, né, essa bolsa. Todo mundo deveria ter. Agora existe até um programa agora que se chama Pé de Meia, que ainda eu estou querendo entender como é que é, porque a gente ainda não está institucionalizado, né? Mas parece que vai entrar aí um programa Pé de Meia aí para as licenciaturas, porque a gente já está começando ao apagão de professores na educação básica. Então, se nós pegarmos geografia, matemática, química, né, física, nós já estamos com problemas de faltando professores. E isso é sério no nosso país. Quem sabe, claro, é muito triste chegar nessa constatação, mas quem sabe quando faltar é que vão ser valorizados, né? Esperamos que não chegue a esse ponto. E aí eu estava agora semana passada eu estava em Aracaju participando do FORPRED, que é o Fórum Nacional de Pós-Graduação do país, e com vários coordenadores de pós-graduação do país. Justamente agora está vindo uma nova portaria aí para pós-graduação, né? No sentido de trazer muito fortemente esse olhar da pesquisa implicada, enganjada, né? Olhando para essas problemáticas, né? Esses desafios que estão aí na realidade, onde tem que se constituir
esse quadro, né, dos pesquisadores, né, da nossa área em termos de educação. Sim, com propostas aí de estratégias, exatamente, né, de novas propostas, enfim, desconstruindo um pouco o academicismo, né, desconstruindo um pouco, não deixando de dizer que o conhecimento ele é importantíssimo, né, a teoria, enfim, mas não encastelar, né, nas questões, eu vou formar um doutor, por exemplo, para trabalhar no ensino superior. Não, nós temos que formar doutores para trabalhar na educação básica, especialistas, mas para isso a gente vai precisar de investimentos na política pública de valorização docente. De base, né? De base. Né? Então, que esse doutor fique na educação básica, que ele tenha condições de trabalho, que ele não tenha que trabalhar 60 horas, né? Correndo de um lado para o outro, e que ele tenha uma valorização também salarial. Né? Eu acho que isso é fundamental para a gente valorizar a nossa carreira docente. Professora Elisiane, estamos nos nossos minutinhos finais. Gostaria de deixar algum recado, alguma mensagem, ou talvez os dados aí do seu grupo de pesquisa, se quem nos escuta quiser te acompanhar, fica à vontade. Agora eu estou coordenadora do Programa de Políticas Públicas e Gestão Educacional, sou professora da linha de Políticas Públicas e Gestão Educacional. Nós temos 2 linhas, né? A outra é de Práticas Pedagógicas, né? Na Educação Básica e Educação Superior. Atualmente eu coordeno o grupo de pesquisa, redes de estudos e pesquisas em políticas públicas de gestão educacional. Eu também atuo no PPGE, tá? Que é o Programa de Pós-Graduação em Educação. Atualmente eu estou com 9 doutorandos desenvolvendo suas pesquisas, mais os mestrados, agora que eu não lembro de cabeça mais quantos orientandos eu tenho de mestrado. Eu sou, o meu departamento é o Departamento de Políticas de Administração Escolar, né? Eu acho que eu me constituí para esse lugar, enquanto professora, gestora, pesquisadora, enfim. Né? Então, deixo aqui o meu recadinho, que eu sempre digo na aula, quando eu entro na sala de aula, na minha primeira aula com os alunos, eu digo assim, eu estou aqui para seduzir vocês pela docência, né? Acho que o professor ele tem que ser sedutor. Não é aquele que dá as respostas prontas, mas é aquele que seduz pelo conhecimento, que aguça a pesquisa, a buscar e dizer que vale muito a pena ser professora, né? Eu tenho muito orgulho da minha carreira e se eu tivesse que escolher de novo, eu voltaria como professora. Eu sempre digo, quando eu era criança, sonhava de ser engenheira, né? Ainda bem que eu não me tornei engenheira, porque eu não sei como é que ia ser as minhas casas, porque eu sou das humanas, não adianta. Elisiane, muito obrigada pela tua participação, por essa conversa tão agradável. Conte sempre conosco. Ok. Boa tarde a você e a todos, né? Que tenhamos um resto de dia maravilhoso. E para você que nos acompanhou aí do outro lado, continue olhando aí, acompanhando nossas redes sociais, @Livraria e Grife UFSM, @Editora UFSM e @Ineditados Podcast. Um grande abraço e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da Editora UFSM.